Fala aí, povo abençoado, povo de Deus. Bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos bater um papo bem legal sobre o fruto e a raiz. Você sabia que o problema ele está na raiz e não no fruto? Pois é, às vezes nós trocamos. Às vezes achamos que a manifestação do fruto é que gera o problema, mas na verdade a raiz é que faz com que esse fruto apareça. Ou seja, se queremos resolver o problema, precisamos ir direto lá na raiz. Mas antes de ir para o vídeo, eu queria que você que está vendo aí o nosso vídeo pelo YouTube, que você se inscrevesse aí no canal, que você compartilhasse esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder e desse um joinha para nós. Para você que está vendo pelo Instagram, tem um aviãozinho aqui, ó, acho que está aqui embaixo aqui, ó. Você manda esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que existe uma pessoa, várias pessoas, milhares de pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E você é o agente de levar essa mensagem. É só você compartilhar. E curte aí nosso vídeo, beleza? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Eu queria ler uma frase para vocês aqui antes. Eu queria dar um título para esse vídeo, que é: o problema está na raiz e não nos frutos. O problema está na raiz e não nos frutos. Eu queria ler uma frase que está no livro aqui, ó. Fala assim, ó: todas as experiências que passamos e palavras que ouvimos, quando aceitas por nós, formam em nós uma convicção. Essa convicção gera atitudes e essas atitudes formam quem somos, autor desconhecido. Ou seja, as experiências que nós passamos, as palavras que nós ouvimos, quando aceitas por nós, olha só, quando nós aceitamos as palavras que nós ouvimos e as experiências que passamos, quem escolhe se a raiz ela vai se formar ou não, se o fruto vai brotar ou não, somos nós, se aceitarmos ou não. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente entender, nós precisamos. A Bíblia fala que o povo ele perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos de conhecer a palavra, de conhecer as situações para que a gente possa tomar atitudes, correto? E nós vamos começar falando aqui, ó, sobre a semente. Muitas vezes, imagina comigo, ai, balançou tudo. Muitas vezes nós vemos uma árvore frondosa, uma árvore grande, uma árvore gigante e com galhos bonitos, exuberantes, os frutos ali maravilhosos, e vemos aquela árvore e ficamos pensando: puxa vida, que árvore maravilhosa, que árvore bacana. Só que nós esquecemos que aquela árvore um dia ela foi uma semente, olha só, ela não nasceu do nada, de repente surgiu uma árvore no meio da floresta, não. Ela foi uma semente, aquela semente brotou, aquela semente germinou, aquela semente ela virou raiz, as raízes entraram na terra e ela começou a crescer, as raízes profundamente, ela para cima, as raízes para o fundo e ela para cima, até que se tornou essa árvore frondosa, bonita. E exatamente da mesma forma é o que acontece na nossa vida hoje. Talvez você vê a vida aí de uma pessoa de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da bênção, um casamento transformado, um casamento abençoado, uma pessoa assim que tem uma família linda, tantas coisas, realizações, tantas coisas, e achamos que de repente essa pessoa conseguiu todas as coisas, de repente essa pessoa virou uma bênção. Não, tudo isso tem um trabalho de uma semente que foi plantada, várias sementes que foram plantadas, sementes que foram regadas, noites de sono perdidas, noites chorando muitas vezes, noites às vezes que muitas vezes a gente achava que não daria certo, mas a alegria veio pela manhã e nós estamos aí firmes e firmados. Ou seja, tudo foi gerado por uma semente. E essa semente, ela cai em terras. Na parábola do semeador, a Bíblia fala sobre tipos de solo, e existe um solo onde as coisas acontecem, que é a boa terra, que é a terra boa, que é a terra, né, que faz brotar, que faz germinar. Mas ele fala de outros solos. Eu não queria me ater agora aos solos, não, mas eu queria me ater às sementes. As sementes que foram lançadas
sabe? Algumas germinaram, algumas brotaram, algumas deram frutos, outras não. Sabe por quê? Porque houve abertura no solo. Porque houve abertura no solo. Teve uma que caiu no solo rochoso e ela rapidamente ela começou a dar raiz, mas ela secou. Ou seja, a semente ela precisa de cair. Lá na parábola, ela nos dá quatro aspectos. Ela nos dá a comparação do solo, da semente, da raiz e dos frutos. Então, a terra, semente, raiz e fruto. A terra simboliza que o nosso coração, a semente é aquilo que a gente ouve, a raiz é aquilo que vai brotando dentro de nós, e os frutos são as manifestações daquilo que eu manifesto na minha vida. São as minhas atitudes, as minhas ações principalmente são os frutos. Mas, como a frase inicial disse, a semente ela só vai brotar e germinar se eu, como solo, como terra boa, como o coração, a terra fala sobre o nosso coração, se o meu coração der abertura para aquela semente brotar, ela vai brotar e vai germinar. Ou seja, às vezes a mesma palavra que é lançada sobre a vida de algumas pessoas, em algumas geram morte, problema, situações. A mesma palavra, às vezes, na vida de outra pessoa não gera nada, não faz diferença. Por quê? Porque uma deu abertura e entrou no coração. A outra simplesmente não aceitou aquela palavra e ela não entrou no coração. Então a grande diferença é a palavra que é dita a meu respeito, que é dita para mim, eu vou aceitar ela ou eu não vou aceitá-la? Eu vou receber essa palavra como sendo verdade na minha vida ou não? Mas como eu sei o que é bom e o que é ruim? Aí nós temos um parâmetro. O parâmetro é a palavra de Deus. O parâmetro para sabermos se a verdade ela é sobre nós ou não é a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Então o seu coração ele precisa você precisa dar essa abertura. Então você precisa de pensar bem que abertura você está dando. Quando as pessoas lançam uma palavra sobre você, você recebe essa palavra como sendo verdade ou você rejeita ela porque ela não vem de Deus? Então nós precisamos de tomar atitude. E vamos falar sobre a raiz um pouquinho. A raiz nos fala de procedência, origem. Por exemplo, quando fala na Bíblia, Jesus, raiz de Davi. O que ele está querendo dizer? Que Jesus é da linhagem de Davi. A procedência de Jesus foi lá da família de Davi e veio até chegar em Jesus. Ou, por exemplo, quando você fala assim, eu tenho minha raiz na roça. Já viu aquela pessoa que fala, a minha raiz é toda na roça? Ou seja, você já liga no seu pensamento, a pessoa nasceu na roça, criou no campo, a família da roça, conhece todo mundo, aquele ambiente de roça. Ou seja, quando fala raiz, fala de origem. Quando fala de origem, fala daquilo que vem do nosso passado, aquilo que vem lá de trás. E quando fala na Bíblia sobre raiz, a simbologia é a nossa mentalidade, a crença e a visão. Então, a mentalidade, a crença e a visão está muito ligada à raiz. Ou seja, aquilo que eu vivi lá atrás vai fazer com que eu produza frutos hoje. Por quê? As sementes brotaram, germinaram e já criou uma raiz no meu coração. Então, o que eu reflito hoje, o que eu falo hoje, o que acontece hoje na minha vida, não é propriamente aquilo que eu simplesmente ouvi e tive a reação assim do nada. Não, já existe uma raiz dentro de mim. Já existe uma raiz dentro do meu coração. E essa raiz ela pode ser uma raiz boa ou pode ser uma raiz de amargura. A Bíblia fala sobre a raiz de amargura. A raiz de amargura reflete a frutos amargos. Se eu tenho uma raiz de amargura, os meus frutos serão frutos amargos. Então, sim, é possível a gente identificar que tipo de raiz eu tenho no meu coração através dos frutos que eu estou manifestando. E é possível também eu identificar a raiz que está na vida do meu irmão através dos frutos que ele manifesta. Talvez ele manifeste um fruto ali que às vezes eu vou julgá-lo, eu vou falar assim, mas você está agindo assim por isso. Não, ele tem uma raiz, ele tem algo dentro dele, foi gerado lá atrás, lá no passado, lá na vida dele, às vezes na infância, às vezes uma palavra que o pai lançou, que a mãe lançou, ou às vezes ele perdeu um pai, ele perdeu uma mãe, ou então teve um divórcio na família.
várias situações, N situações podem acontecer e podem ter semeado aquelas sementes e hoje existe uma raiz. Então, qual que é a solução? Então, Marcelo, então se enraizou, então já era, não tem jeito. Não, sempre tem jeito. Sabe por quê? Porque existe alguém que morreu na cruz por você e por mim. Alguém que levou os nossos pecados, as nossas dores, nossas enfermidades. Alguém que fala assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus Cristo. Jesus. Ele é quem pode curar. Somente ele pode sarar. Somente ele pode restaurar aquela raiz de amargura em raiz de bênção. Aqueles frutos amargos em frutos doces novamente. Então, quero que nesse vídeo você entenda que existem as sementes e existem os frutos. Sementes foram semeadas e estão sendo semeadas em todo tempo. Mas eu escolho, eu decido se eu vou aceitar aquela semente sendo para mim ou não. Se eu vou dar abertura no meu coração para aquelas sementes germinarem. A partir do momento que as sementes germinam, ela começa a criar raízes. Então, assim, cuidado com as raízes que estão gerando no seu coração. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus fazer a diferença na sua vida. Deixa que Jesus, ele entre e seja realmente esse restaurador do seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha feito muita diferença na sua vida, que você possa receber essa palavra e possa transmitir aí para muitas pessoas que precisam ouvi-la. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Nós vamos aí gravar uma sequência de vídeos aí. Todo dia eu tô querendo colocar um vídeo aí novo, porque o Senhor tem falado algo muito poderoso no meu coração. Eu quero transmitir essa palavra para muitas pessoas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Falou!